Fala pessoal, aqui é Thiago Fescher em mais um Sim Pode Ouvir acadêmico. Recebo pessoas especiais para falar sobre educação em seguro e hoje uma convidada mais do que especial, a Paula Zambotti, ela é coordenadora de cursos da Porto Educ. Isso. E vamos falar bastante sobre educação. Paula, seja bem-vinda ao Sincor. Muito obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Um bom dia a todos. É muito bom falar sobre educação, ainda mais quando a gente gosta, e falar no geral aí sobre as ações que a gente tem feito na Porto. Legal. Antes de falar, eu quero falar de você. Tá bom, vamos lá. Como que você mergulhou nesse negócio de educação? Bom, Thiago, na verdade, eu fui pelas portas da educação, porque eu tinha uma família de professoras, e aí eu comecei, eu fiz magistério lá no começo, porque era o que a família me indicava, fui para pedagogia, e aí lá na pedagogia eu descobri que tinha uma área específica que era treinamento, que era uma especialização, né? Você podia se tornar uma professora, poderia ser orientadora e tinha uma área voltada para educação corporativa. E eu fui entender um pouco mais e aí brilhou meu olho para a educação corporativa. Então a minha especialização em pedagogia é em treinamento e desenvolvimento. E aí depois disso, a hora que você termina a faculdade, você não é estudante, você não é... Você é desempregada, né? E aí você tem que achar o seu rumo. Então, eu comecei a trabalhar num banco, num grande banco na época. E aí eu entrei pelo atendimento e vi um recrutamento interno voltado para a minha área, que era de treinamento. Muita agência mesmo ali? Não, eu atendia no telefone, no call center. E aí, no call center, eu vi lá um recrutamento interno. Eu tinha pouco tempo de empresa, 3 meses eu tinha de empresa. Aí eu falei, eu vou me inscrever para ver como é. Porque assim, eu já pratico, porque é aquilo que eu estudei. E aí, eu não achei que eu ia passar, eu passei. Aí eu falei, e agora? Agora eu passei. E aí, eu entrei realmente para minha área, que era a área de treinamento. Então, na época eu era uma analista de treinamento técnico, então eu dava treinamento mesmo, eu falava dos produtos do banco, seguros, aplicações, conta corrente, então tive um bom desenvolvimento nessa parte. E aí você também vai aprendendo alguns pontos sobre comportamental. E isso foi me embasando em vendas, em atendimento, em comunicação. Então eu fui me desenvolvendo nisso, porque quando você ensina, você tem que aprender bastante para você ensinar, né? E você pratica aquilo que você aprende. E aí eu fiquei bastante tempo no banco, fiquei 6 anos, e depois eu fui convidada para trabalhar num provedor de internet, que era o UOL, que estava bem naquele boom de internet, a hora que a internet estava começando, aqueles modem que fazia aquele barulho. Aí eu fui montar a área de treinamento do UOL. Fiquei lá também, depois disso eu fui para Globo, para TV Globo, mas com o foco também do provedor da Globo, que era a Globo.com. Tá. Então, como eu tinha experiência no UOL, eu fui para Globo. Entendi. Também como treinamento. E aí fui me desenvolvendo nisso, na parte técnica e ainda mais. Mas aí eu ia crescendo de cargo, né? Uhum. Trabalhei em empresa de call center. E depois, call center como treinamento. E depois o meu último trabalho foi numa empresa de auditoria, numa das Big Four. E eu era gerente de treinamento lá, responsável por toda a equipe de liderança, os comportamentais. E aí eu fui, né, com este foco. Era um nicho dentro do treinamento. Era um nicho, voltado para líderes, para diretores, sócios, gerentes, o processo de sucessão deles, né, dentro da empresa. E aí depois disso eu saí de lá, fiquei 8 anos nessa Big Four e entrei para Porto. E sou a responsável pela Porto Educ, que é a área de desenvolvimento e capacitação dos corretores de seguros. Corretores, parceiros de vendas. Então, todo o meu olhar hoje e o olhar da Porto Educ é voltado para a capacitação de corretores de seguros e parceiros de vendas. Tá. Então, deixa eu entender. Todas essas empresas que você passou, você treinava funcionários da empresa, né? Então, acredito que tinham os desafios ali de treinar funcionários. Sim. Na Porto Educ, você partiu para um parceiro de venda, não um funcionário exatamente, né? Eu imagino quantos desafios deve ter, porque o primeiro deles na minha cabeça é assim,
Muitas vezes o funcionário está no treinamento porque ele tem que ele ir. tem que estar, né? Ele recebe um salário da empresa. Sim. Então ele tem as funções dele. Por uma besteira, porque às vezes o treinamento é bom. Né? Muitas vezes é bom. Muitas vezes é bom. E pelo dia a dia dele estar ocupado, ele acaba exatamente. não priorizando, né? A gente prioriza tudo que não deve, né? Mas, e quando virou essa chave para corretor, que é um cara que não está na empresa? Foi uma das coisas que eu pensei bastante. Falei, nossa, que desafio, né? Porque uma coisa é você trazer o colaborador para dentro do treinamento e outra coisa é você trabalhar com um parceiro que ele não tem obrigatoriedade nenhuma com a empresa. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção é assim, o quanto a Porto entende como ela colabora como corretor, quanto mais sucesso ele tem, mais relacionamento ele vai ter com a Porto. Quanto mais a gente se preocupa com o negócio dele, com as vendas dele, com o formato que ele atua, com negociação, quanto ele também fica próximo da gente e quanto que a gente cuida dele. Então isso foi um dos pontos que para mim assim foi um guia que clareou a minha cabeça para eu trabalhar com os corretores de seguros. E aí assim, a gente cuidando deles em empreendedorismo, na venda de produto, negociação, como ele pode conduzir a corretora dele, como ele pode liderar a corretora dele, como ele pode entender melhor os nossos produtos, os nossos processos, faz com que ele venda mais e portanto, ele tem sucesso. E a gente quer mais que o corretor tenha sucesso, né? Porque o sucesso dele é o nosso sucesso também. Né? E uma das primeiras coisas que eu acho que na minha cabeça foi clara, assim, o que eu preciso fazer para trazer esse corretor para os treinamentos. Aí que você fez? Aí a primeira coisa foi entender o que é que ele precisa. Porque assim, se você não dá o que ele precisa, qual é a necessidade dele? Quais são as principais necessidades que ele tem? Tanto como corretora, como em relação aos produtos, aos processos. E aí eu fiz pesquisas, a gente contatou corretores, qual era o melhor formato, ouve-se muito o corretor para a gente poder desenhar os programas e os treinamentos focados na necessidade que ele tem. E aí eu acho que foi o grande gol, Thiago, porque aí entendendo isso, a gente começou a mirar exatamente naquilo que ele tinha de necessidade e aí traz ele para dentro dos nossos cursos. Tanto que esses números de participações aumentaram significativamente. Foi assim um boom de números de treinamento, de participações deles querendo saber. Por exemplo, a gente entrou, a época que eu entrei na Porto foi mais ou menos um pouquinho antes da pandemia. E aí eu estava fazendo esse trabalho de conversar com as áreas, de entender o que o corretor precisava. E aí, quando entrou a pandemia, qual era a necessidade do corretor? Como que ele ia se organizar nesse momento de pandemia, que ele estava na casa dele, que ele não podia mais visitar o cliente, que ele não podia mais falar com o cliente? Então a gente pensou nesse planejamento. Como que ele vai falar com esses clientes? De que forma? Em que meios? Então tinha Zoom. Tinha um monte de coisa que ninguém sabia. Tinha ferramentas de Zoom, ferramentas de Hangouts, Teams. Então, assim, a gente ensinou eles a usar essas ferramentas. Tinha um curso para usar essas ferramentas. Para usar essas ferramentas. Eu criei um programa dentro da Porto Educ que falava para ele como ele se direcionar nesse momento de pandemia. Uma etiqueta e um básico. Então, como que ele atingia os corretores dele pelas redes sociais? Então, como que você posta? Como que você faz para atingir os seus clientes, né? Então, a gente pensou nesse programa que ajudava ele em todas as frentes que ele precisava para trabalhar em um período que todo mundo estava em casa e estava tentando se localizar, né? As próprias empresas acho que não tinham tantas ferramentas. Graças a Deus a gente acelerou, né, o processo.
as próprias empresas não tinham ferramentas de Zoom ou nunca tinham usado, a maioria delas. Felizmente, a gente tinha. E foi uma das formas da gente se adaptar e mostrar isso para ele. A fatura do Zoom de vocês estava baixa, né? Porque na pandemia estourou para todo mundo. A ideia foi essa, né? Assim, vamos ensinar eles a trabalharem, vamos mostrar quais possibilidades tem nesse novo modelo, nesse novo formato. E aí, era assim, consideravelmente, era o que todo mundo estava querendo saber. Quando você fala de pandemia, tem um objetivo em comum ali, né? Mas você falou um negócio antes que me instigou. Você fez uma pesquisa. Poxa, você deve ter milhares e milhares de corretores lá. Então, sua pesquisa deve ter ateado para todo lado. Como é que você filtrou isso aí? Nós temos um time de pesquisa, né? Que é específico ali dentro da Porto. E nós temos os corretores cadastrados com a Porto. Então, a gente tem esses corretores e a nossa base é sempre essa de corretores que são cadastrados, que dizem pra gente o que a gente está acertando e o que a gente precisa aprimorar. Então, a proposta da Porto é sempre estar em contato com o corretor e entender exatamente aquilo que ele precisa. E aí a gente vai em perguntas estratégicas daquilo que a gente quer saber. Tanto que, às vezes, ele recebe questionamentos de diferentes formatos. Por quê? Porque é aquilo que a gente está tentando fazer para poder ajudar ele e ele direcionar a gente para o melhor formato. Então, às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente recebe pesquisa no e-mail e fala, poxa, que chato receber essa quantidade de pesquisa. Mas é realmente para direcionar aquilo que nós precisamos. Mas é chato, né? Nem a gente gosta de responder. A gente fala, poxa, chegou outra pesquisa. Mas a pesquisa nada mais é do que trazer a realidade. Sim, então, esse time de pesquisa, eles são especialistas nisso, né? E eles têm um percentual ali que precisa ser respondido. Então, quando atinge aquele percentual, fala, as respostas... Já tem uma amostragem boa. E aí a gente consegue ter uma análise do que é necessário. Outras pesquisas que eu fiz, e aí como Porto Educ mesmo, com o público que eu vejo, porque assim, o que eu entendo, Thiago, é que muitas vezes, e aí foi uma análise que a gente acabou fazendo ali na Porto Educ, parece que sempre as mesmas pessoas que querem se desenvolver são as pessoas que estão nos treinamentos. Então você vê, tem uma sala virtual e aí são os mesmos. Tem o conteúdo da plataforma, sempre são os mesmos. E a ideia é entender por que eu não atinjo a outra, o restante do público. O problema é o que não tá lá, né? E aí nós fomos num outro... E por quê? E por quê? Num outro modelo de pesquisa. Qual é? O horário? É o dia que a gente coloca? É o formato? Porque depois da pandemia, as pessoas ficaram saturadas de online, né? Sim, então, assim, sim. até a gente mesmo fala, poxa... Tudo é online. Tem as suas vantagens, né? A facilidade de você estar no seu local, não precisar se locomover. E aí a gente foi entender um pouco disso, né? Então, o online, o que é que ele pega aqui, né? O que é o melhor horário para você? É no começo da semana, quando você acabou de voltar do final de semana? São nos últimos dias? É no meio do dia? É a hora perto do seu almoço? E aí nós fomos fazer uma pesquisa para entender os melhores horários. A gente já descobriu algumas coisas, que quarta-feira é um ótimo dia, na parte da manhã. À tarde já não. À tarde também tem que são poucas diferenças, mas assim, quando você vê a quarta-feira é um excelente dia pra gente aplicar treinamento. Quarta, quinta é um bom dia. Acho que às vezes é até uma ilha de sossego pro corretor ali, né? Porque ele tá na tarefa. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar também. Muitos corretores hoje, muitas pessoas fazem treinamento no computador. Sim. E o computador, ele tem o e-mail, ele tem o WhatsApp. Sim. Como é que se supera esse negócio da falta de atenção do corretor ali no treinamento? Boa pergunta. Na Porto Educ, nós desenvolvemos, com base nesses estudos de educação e de entendimento, o que seria melhor para eles, nós desenvolvemos algumas formas de aprendizagem. Então, hoje, a gente sabe que, por exemplo, eu não preciso fazer um curso formal para eu poder ter conhecimento, porque o que vale mais é o conhecimento que você vai adquirir. Então, por exemplo, eu quero saber sobre...
decoração. O que eu faço? Eu vou lá no YouTube e falo, quero saber, preciso decorar minha casa, e aí eu coloco no YouTube, faço leituras, tenho Pinterest, tem várias formas que eu vou e busco o conhecimento da forma que eu entendo que seja melhor. Para mim, eu quero fazer uma leitura, eu quero assistir um vídeo no YouTube, e aí o olhar que a Porteduc teve é de que, como é a forma, então, hoje que as pessoas aprendem? Elas aprendem de todas as formas. Sim. Então, nós temos uma plataforma de ensino, uma plataforma LMS, que é a plataforma Porteduc. O que é LMS? LMS é Learning Management... Peraí, deixa eu lembrar. System. Eu vou olhar se é isso mesmo. Depois você corta esse pedaço. Não, tem problema não. LMS é uma plataforma de ensino que a gente uma plataforma de educação, que você faz o curso, ele avalia até o momento que você fez, tem prova, entendi, é uma plataforma de educação realmente. Tá? Então, e você tem a obrigatoriedade de fazer um percentual do curso para dar como concluído, você tira seu certificado de lá, ele é todo pensado para que você aprenda. Então, na nossa plataforma, a gente tem trilhas de conhecimento. Nós fazemos através de vídeos, então você faz uma trilha com pequenas pílulas falando sobre aquele assunto, tem exercício, tem infográfico, temos cursos online, que aí é a gravação ou algo que a gente queira passar, que gera um determinado conhecimento. Nós temos uma biblioteca que tem tutoriais, que tem leituras, temos também salas virtuais gravadas, que aí é uma outra forma da Porteduc entregar os conteúdos dela. Então, toda semana, todo mês eu lanço um calendário do próximo mês de conteúdos que eu vou ter. A Porto, ela tem muitos produtos. O produto dela não é só seguro, né? Então, o Alto é o carro-chefe, tem os produtos seguros, e aí nós somos divididos agora nas verticais, né? Então, Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde, Porto Serviço. Então, a gente tem essas verticais. E nós, da Porteduc, nós trabalhamos com todos esses produtos Porto. E aí eu tenho uma agenda a gente chama de sala virtual, mas nada mais é do que um webinar, que é online. E aí a gente lança as agendas, tem 4 agendas por dia, e aí a gente coloca os conteúdos que para o corretor é importante que ele entenda. Isso ao vivo? Ao vivo. Então, o pessoal lá fazendo 4 salas por dia ao vivo. 4 salas por dia, todos os dias da semana. A gente tem 4 salas por dia. Nem sempre a gente preenche todas. Então, às vezes eu tenho umas 9, tenho umas 14, mas na maioria dos dias a gente... É bastante, né? E aí o corretor, ele tem esse catálogo do que ele quer saber, e ele mesmo se inscreve e entra nessa sala virtual ao vivo, e ele pode fazer perguntas, ele participa. E assim, quando o assunto é estratégico e um assunto que interessa demais a ele, você não tem noção, Thiago. Entra 3.000 corretores, 4.000 corretores, e é muito legal a gente ver que a gente está acertando nesses Eu recebo muita provocação para entrar nessas salas dos consultores, né? Sim. Então, por exemplo, a consultora de fiança manda, é amanhã, é agora à tarde, vai começar. Isso. E realmente tem muita participação, tem muita interação, os corretores entram, falam. Participam, a gente cuida bastante da didática, da metodologia, para que seja uma tradução daquilo que é técnico para ele. Nessas salas virtuais a gente traz não só conteúdos de produtos, mas traz conteúdos de ferramentas, traz conteúdo sobre redes sociais, sabe, sobre mídia digital, sobre... Eu vi um do LinkedIn, o cara era muito legal. Isso, foi um que nós fizemos para eles também conhecerem o LinkedIn. Foi que a gente fez uma parceria com o LinkedIn. Tem de empreendedorismo, tem comportamental, tudo que pode acrescentar no desenvolvimento e na capacitação do corretor. E esse é um formato.
O outro formato, nós criamos vídeos que se chama Porto Descomplica. Que são vídeos que eu, na verdade, a hora que eu cheguei, eu falei, gente, vocês vão começar a gravar vídeo para os analistas de treinamento. Eles morriam de vergonha. E aí a gente começou a gravar vídeos de uma forma bem humorada, explicando o produto, descomplicando mesmo aquilo, até para o corretor poder enviar para o cliente dele e falar, olha, isso aqui é o produto, e a gente fez de forma descontraída. Então, no começo, tava bem assim, eles eram mais tímidos. Agora, travado, né? Totalmente soltos. A gente põe no YouTube da Porto e tem esses vídeos do Porto Descomplica. Então, a gente tem plataforma, Porto Descomplica, as salas virtuais e outro canal que a gente tem é um canal no Spotify, que é um podcast que chama Porto Educast. Que a gente também faz podcast conversando, não exatamente às vezes sobre produto, mas conversando com corretores, falando com médicos, se fala de saúde, dando conhecimento para o corretor daquilo que ele pode enriquecer mais ainda, a capacitação dele para ele poder argumentar melhor, para ele entender mais sobre o negócio dele. Então, a gente tem essas formas. Por quê? Porque hoje as pessoas, ela aprende de diferentes formas e ele pode escolher a forma que ele quer aprender. E aí isso faz com que a gente tenha sucesso nas participações, seja por... É até um problema hoje, né? Porque a pessoa, ela busca informação em tanto lugar que ela acha informação errada. E ela divulga, e ela, né, acredita naquilo. Enfim, legal. Queria levar o papo para um outro lado agora. Tá bom. Com a tua visão, com a tua experiência, a gente fala muito aqui no podcast, aqui no Syncor, que, poxa, o corretor bacana, o corretor consciente, ele busca especialização e tudo mais. Mas que a gente sente falta também de uma noção de seguro do cliente. O corretor, ele demanda muito tempo, muito esforço para explicar para o cliente algumas coisas. E é lógico, se eu estou falando com um cliente que não tem o expertise, nada disso, legal. Só que quando eu estou falando com um gerente de uma planta industrial, por exemplo, talvez seja interessante ele ter uma noção de seguro para contratar o seguro certo, né? Sim. Na sua opinião, Paula, tá? Tirando o chapéu Porto e lógico, né? Você acha que a gente não falha um pouco de falar para o mercado e falar muito para dentro da gente? Dentro da gente, seguros, a gente poderia falar para as indústrias, poderia falar para o comércio, poderia falar para o serviço, sabe? Para as pessoas sobre seguro de vida, por exemplo. E as pessoas não têm essa informação. Talvez se as pessoas tivessem essa informação, até a demanda aumentaria. Eu estou errado de pensar nisso? Não, você está certíssimo. E é uma excelente colocação. Hoje eu vejo que assim... a Porto, como ela faz esse tipo de ação? Primeiro, o time comercial tem essa competência muito forte em trabalhar com clientes. Por exemplo, eu já vi assim, eu falava assim, gente, como que, por exemplo, eles fecham um seguro de vida? Então, eu sei que o time comercial vai em instituições, vai em grandes congressos falar sobre a necessidade e a importância do seguro. Então, hoje eu vejo isso muito no time comercial, passar este conhecimento adiante para até melhorar a cultura de seguro, na verdade, da proteção, né, que as pessoas precisam ter. Entendo que é um plano que a gente tem, a Porto, ela tem trabalhado muito nessa frente. Acho que falta um pouco mais, sim, de conhecimento de mídia, com esse foco, assim, realmente de mídia, por parte das seguradoras, mostrando essa proteção e esse acompanhamento que um corretor deveria fazer na vida das pessoas. Uma das coisas do plano da Porto é a gente se tornar uma Life Tech, né? Uma Life Tech Brand. Então, é olhar para o cliente integralmente, não olhar para o cliente só na questão do seguro, né? Então, olha para o cliente no sentido de
Ele tem um filho, ele precisa de uma previdência para o filho. Ele tem uma casa, ele precisa de um seguro residência. Ele tem um pet, ele tem, por exemplo, esse pet, ele pode ter um convênio, por exemplo, que é o que a gente tem para oferecer. As finanças dele, como estão, aí a gente entra com as questões da nossa vertical de bank. Ele tem uma empresa, ele poderia ter um plano de um seguro saúde. Então, eu acho que eu tenho certeza, o nosso objetivo é transformar esse corretor, não é transformar, é fazer com que ele evolua para olhar o cliente integralmente, né? E é o que a gente diz que o corretor é uma profissão que não acaba, né? Então a gente tem muito forte isso, o corretor é para sempre, mas existe uma evolução aí para ele olhar o cliente na íntegra, como uma pessoa que tem outras várias possibilidades além do seguro. E aí esse é o nosso grande foco. Então entendo que a gente tem plano sim para expandir isso para o mercado. E é algo que vem aí gradualmente conforme... Mas eu acho que as seguradoras no geral, eu como pessoa física, eu acho que as seguradoras no geral poderiam trabalhar um pouco mais disso. No mercado, né? No mercado. Você falou algumas coisas que me chamou a atenção, né? E aí, eu como corretor, eu posso falar mal da minha casinha, né? E eu percebi toda a delicadeza que você falou pro corretor evoluir, e é um tema sensível. Sim. Eu não sei em que momento a gente achou que a gente estava no suprassumo da qualidade, porque até aqui dentro do Syncor é muito delicado você falar pro corretor, olha, fizemos coisas legais até agora, só que a gente precisa estudar se a gente vai continuar assim, se a gente não vai continuar assim. Tem gente que vai continuar assim. A gente deu um treinamento, não foi nem um treinamento, foi um encontro com os corretores para falar de educação de corretores de colaboradores, capacitação e tal, né? Vamos fazer o segundo encontro agora dia 7 de maio. Tá. Até o título, a gente teve todo um negocinho, a gente chegou à conclusão que seria assim, capacitação como estratégia de gestão. Né? Porque tem essa delicadeza. Então, eu acho que os corretores também precisam dar um passo para trás e falar, poxa, eu preciso me especializar, ou eu preciso buscar conhecimento, às vezes nem da área deles, né? Eu atuo muito com risco industrial. Então, muitas vezes eu me vejo ali diante de uma válvula, diante de um produto, diante de um equipamento que eu falo, olha, não adianta eu virar para o cliente e falar assim, eu sei o que é isso, eu não sei. Né? Então, eu preciso estudar sobre isso, né? Então, me chamou bastante atenção, porque é um problema do nosso mercado, e também a parte de que o corretor é muito ciumento. Então, quando você vai falar com o cliente dele, a gente vê muito isso na parte de imobiliárias. Sim. A Porto tem um trabalho forte com imobiliárias. Tem corretor que fala que não gosta. A Porto vai na imobiliária, mas eu sou o intermediador, mas somos parceiros de negócios, né? Então, assim, são pontos sensíveis, e eu sei que nem todo corretor é assim, então a gente precisa fazer esse disclaimer, né? Mas tem coisa que a gente precisa olhar com carinho também para o nosso mercado, né, de corretores, para a nossa casinha. E eu queria te fazer uma pergunta também, já direcionando também para uma outra área. Nessa parte de treinamento, vocês lidam com todos os ramos, né? E eu acho que vocês têm uma noção muito grande de qual a tendência que tá, o que está fervendo, né? O que está fervendo lá na Porto? Estão pedindo muito treinamento de ramo tal. Qual que é a da vez? Tá, eu posso complementar um pouquinho. Lógico, antes? Fica à vontade. Isso a gente, quando a gente trabalha, não só com educação, né? Mas quando a gente... existe uma frase que é muito falada no mercado em geral, né? O que te trouxe até aqui não quer dizer, não te garante, não garante o seu futuro. E aí a gente pensando na questão de educação, de todas as profissões, elas precisam tá buscando conhecimento, se atualizando, inovando, e quando as pessoas, os corretores, seja empreendedores de qualquer tipo de empresa, eles buscam conhecimento, eles trocam com outras pessoas do mercado, eles conseguem ver tendências, eles fazem networking, eles conseguem pensar outras possibilidades, elas conseguem pensar
outras possibilidades de crescer o seu negócio. E eu não acho que é uma particularidade do corretor de seguros, mas eu acho que é independente disso. É todo mundo que é um empreendedor, seja ele empreendedor, dono de uma empresa, seja um profissional que trabalha dentro de uma empresa. A gente precisa de conhecimento para poder expandir. Seja eu, por exemplo, que sou uma funcionária da Porto, eu preciso crescer. O corretor, ele também precisa crescer. O empreendedor de uma outra empresa, ele também precisa buscar inovação. Então, as pessoas que se colocam de uma forma que... eu não preciso de conhecimento, eu não preciso crescer. Não, eu não uso rede social. Eu não quero isso. Eu sempre dei certo até aqui. Muitas coisas vão mudando, o mundo está mudando e é isso que qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de profissional precisa estar buscando, né? Então, não é uma particularidade do corretor, mas eu vejo outros empresários de outros negócios que também falam a mesma coisa. E a hora que começar a notar que quem se desenvolve, quem busca formação, quem busca capacitação, quem busca conhecimento, vai se despontando em algum outro ponto, aí vai sentir que eu também preciso disso. Vai colocar o ego um pouquinho de lado. Você sabe que eu estava conversando com uma corretora e ela é nova, né? E aí, foi na semana passada, ela estava dizendo assim, o meu pai, eu abri a corretora. Meu pai tem muito tempo de corretora e eu tenho uma corretora também, mas a gente não misturou os negócios. Ele tem a dele, eu tenho a minha. E aí, o que ela me disse assim, eu falei para ele que ele precisava incluir uma parte mais tecnológica, digital. Ele falou que não. Aí, eu fiz isso na minha. E ele viu que começou a dar certo. Aí ele pegou e foi lá e falou, olha, acho que dá certo isso mesmo, vem me ajudar aqui. Já é um passo maravilhoso, porque foi humilde, né? De essa parte... eu quero... quero pra mim também. Eu recusei, mas olha, eu tô vendo que está dando super certo. Me ajuda aqui também fazer a minha corretora. Então, é algo que assim, tem algumas pessoas que precisam ver acontecer para poder falar, A gente tá no meio de um movimento. Né? Preciso me atualizar, preciso buscar isso. E como que você busca? Conhecimento. Através de conhecimento. Às vezes você não vai saber fazer, mas quando você sabe as possibilidades que existem, você tem como pedir, você tem como falar com pessoas que façam aquilo, né? Então, assim, quando você não sabe nem que aquilo existe, fica mais difícil de implementar, né? Sem dúvida. E aí, voltando à sua pergunta. É o que eu falei, dá 3 horas de conversa. O que as pessoas têm pedido muito na questão de produto, o auto ainda é o carro-chefe da Porto, né? Então, assim, a gente... Em treinamentos também. Em treinamentos, ele ainda é o carro-chefe da Porto. E aí, a gente também, a quantidade de treinamentos de auto também cresce exponencialmente. Outros produtos que a gente tem percebido, saúde. Saúde é algo também que os corretores estão se interessando muito e têm buscado conhecimento. A parte de bank também, né? Então, relacionado aos nossos produtos de bank também. Então, assim, se eu tivesse que dizer para você os produtos que os corretores têm buscado muito conhecimento e pedido saúde, bank e auto. Então, o auto ainda aí, né? Ainda é o carro-chefe, impressionante, né? Mas eu acho que eles têm tido um olhar muito forte para diversificar. Então, bank é algo que fortemente tem pedido, e a questão de saúde. A saúde sempre foi forte também, né? Sempre. Na Porto. O bank acho que deu uma encorpada, né? De uns tempos pra cá. Tem produtos de consórcio, né? Tem CDC, tem outros produtos. Ali tem o próprio cartão Porto. Eu acho que teve um movimento interessante, você me corrija se eu estiver errado, do mercado financeiro. Então, agente de investimento, esse pessoal da bolsa, tal, isso teve um movimento muito forte em mídia social, tal, subiram celebridades, né, influenciadores, e tal. E eu acho que teve muita gente que falou assim, poxa, esse negócio de investimento é legal, mas eu vou procurar uma corretora.
Então, eu confio nele, é uma das vertentes que a Porto Educ tem trabalhado agora. Então, a gente também tá planejando em desenvolver produtos aí para o corretor abrir o olhar dele como agente financeiro. Porque como a ideia é que ele seja um agente de vida, ele também olhar para a questão de investimentos. Então, sim, isso que é um... Não, faz todo sentido. É um ponto bem relevante também. Eu sempre faço uma provocação, porque na verdade eu preciso explicar uma coisa. Isso tudo aqui é muito egoísta. Tá? Eu trago pessoas que eu quero aprender com elas, e aí eu converso 1h30 com elas, 1 hora, e a gente depois põe no YouTube. Entendeu? Que bom. O João põe no YouTube, né, João? Aí eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte: a gente tem um problema de cultura de seguros no Brasil. Se a gente olhar o prêmio per capita nos Estados Unidos, ou nem precisa de uma Colômbia, de uma Argentina, eles gastam muito mais com seguro do que a gente. Se eles gastam muito mais com seguro do que a gente, eles recebem muito mais indenização do que a gente. Sim. A economia está mais protegida ali. Claro. Imagina que os corretores estão vendendo mais, as seguradoras estão vendendo mais. E a gente não tem não deslanchou no Brasil isso ainda, a não ser no ramo de automóvel, né, por uma tradição. Se a Paula estivesse no comando do negócio, dinheiro infinito, assim, Paula, resolve o problema da cultura de seguros no Brasil. Você, com toda a sua bagagem, você falou que passou por empresas grandes medalhões, né? Então, você viu o outro lado também, do pessoal que contrata seguro. O que você acha que a gente tinha que fazer para resolver? Curto prazo, médio, fica à vontade. Isso é uma das coisas que a gente analisa ali bastante. O mercado de seguros é muito promissor no Brasil, né? Em relação aos outros países. A gente consegue ver um percentual muito grande, né? De possibilidades do seguro, né? E o que eu entendo, assim, é que a gente deveria... Primeiro, esse ponto que você falou da cultura do seguro no geral, para a população. Acho que seguradoras poderiam trabalhar com esse foco. Os não seguros, né? Não seguros, entendo que isso é um ponto bem significativo para as pessoas entenderem. Eu não sei, a gente ainda fala muito de pandemia, mas foi uma coisa que eu percebi na época. Então, assim, tinha muitas pessoas que perderam emprego, pessoas que faleceram mesmo com a doença. E aí, você deve ter visto isso, muita gente não tinha nenhum tipo de garantia, de proteção. E aí, o seguro foi algo que as pessoas começaram a pensar. Espero que não tenham se esquecido do que aconteceu e que tenham uma mentalidade, que tenha desenvolvido nas pessoas uma mentalidade de ter reservas, de se preparar. Então, eu entendo que no Brasil, o que a gente precisaria fazer é uma cultura de cultura financeira, né? De risco. De risco e de preparação financeiramente para as pessoas. Muitas pessoas não sabem, não têm o mínimo de conhecimento sobre como lidar com o seu próprio dinheiro. Né? É lógico que a gente tem uma população aí bem carente, mas eu entendo que se outros patamares começassem a mostrar isso e a gente conseguisse ensinar a cultura financeira, o olhar do seguro ele se ampliaria também. A base aumenta, né? A base aumenta. Então, eu entendo isso, assim, a proteção daquilo que você tem, o cuidado com as pessoas que você tem, talvez você saber que num momento desse que a gente passou, você vai perder o emprego. E aí, como que você faz? Como que você se prepara? Então, um acidente, né? Num acidente que... Tem muita coisa que se as pessoas aprendessem financeiramente a se planejar, a olhar para a sua questão financeira, se educar a isso, eu entendo que a questão do seguro se expandiria. Isso é uma das coisas da minha visão. Não sei se é uma visão simplista, Thiago. Eu já gravei aqui, acho que uns 5 programas. E a gente roda e chega nessa conclusão de que a gente precisa falar com o consumidor, né? Sim. O corretor está muito preparado. E o que não está
não é problema, ele vai sair. Mas tem um exército de corretores prontos para falar com o consumidor que não está pronto para ouvir o que a gente tem para ouvir. Eu falei para você, a gente desgasta muito, a gente coloca muito esforço, muita energia para explicar para o cliente o que é o seguro. Eu trago para a minha realidade das indústrias, né? Que muitas vezes você chega na indústria e eu preciso falar para o cara, assim, qual que é o patrimônio que você tem aqui? Uma indústria pequena, é 1 milhão, 2 milhões. Eu falo, então, se acontecesse um incêndio hoje, você tem 2 milhões para, assim, sei lá, 6 meses você reerguer isso aqui? Não tenho. Não tem. O que você vai fazer? E a folha de pagamento mês que vem tá aí. Não, tem que mandar todo mundo embora. Mas você tem a rescisão para todo mundo? Então, pode, né? Aí a hora que o cara se vê naquele risco gigantesco, você fala, então, tem um negócio que te resolve, que te entendeu? ajuda. Mas se eu tive com o pessoal do Sebrae aqui. Eu falei pra eles, eu falei assim, vocês falam de seguro no Sebrae? Ele falou assim, fala, mas muito pouco. Eu posso trazer, porque ele falou, né? O Nelson. Ele falou, fala, mas muito pouco. Então, tô aprendendo cada dia mais com os convidados que vêm aqui. E mais uma vez batemos na tecla, é o consumidor. Sim, e a possibilidade do corretor é muito grande. É um mercado ainda que está explorado, mas assim, tem um número imenso de crescimento. Se comparado aos outros países, é um número imenso de crescimento. Eu vi um número uma vez que acho que 3% das residências no Brasil tem seguro. Sim. E você falou um negócio que eu achei importante também. As pessoas que mais precisam de seguro são as que não têm. Não tem. Né? Não tem. Então aqui só tem a casa dele, não tem nenhum dinheiro, às vezes nem a casa dele, né? Tá com uma hipoteca, tá com alguma coisa. Esse cara precisava, essa pessoa precisava de proteção. E aí eles não têm, a gente não tem essa cultura. Mas eu acho que é algo que vai expandir. E o corretor, ele tem que ter esse olhar de que, olha aqui, o mercado é imenso para você. Tem muita possibilidade. Vale a pena você preservar, talvez, do jeito que é. Tem um leque aí enorme de possibilidades, né? E por isso que a gente fala, né? Então, a profissão do corretor vai acabar? Não vai acabar. Sim. Não vai acabar. Não vai acabar, ele só vai evoluir. Tem muito mercado, né? Tem muito mercado e para muita coisa, né? Se você olhar em outros países, essa questão do corretor como agente de vida é algo que ele tem já. São corretores que, opa, você tem residência, você tem carro, às vezes pode ser que tenha corretores que falam, eu só mando o preço ali a hora que vai renovar, mas o cara tem casa, o cara tem filho, o cara precisa de um seguro de vida, o cara precisa de uma previdência privada para ele, para os filhos dele, para pagar a faculdade caso ele não esteja, né? A vida é muito apelativa, né? E ele é barato, e nossa. E aí assim, será que o corretor olha? Porque assim, não adianta só se focar, eu tenho essa especialidade. É legal ter uma especialidade, você é expert naquilo. Mas existem outras possibilidades que ele pode trabalhar, né? E eu faço a minha culpa aqui. Porque eu, por exemplo, falei que eu sou mais para a área industrial, vendo pouquíssimo vida. Tenho 4, 5 seguros de vida. Aliás, um dado interessante também que você falou que a gente comprovou aqui no Syncor é que a gente tem um seguro aqui compulsório, né? Então, todo mundo que é associado ao Syncor tem um seguro de vida. E a maioria dos associados que falecem, a gente vai falar com a família, é o único seguro que ele tem. Corretor de seguro. Olha só. Interessante, né? Interessantíssimo. Paula, não vou me alongar. Não, eu sei não que tem a gente problema. Precisa também cumprir o tempo, né? Queria agradecer muito a sua presença. Falar que eu aprendi muito com você hoje. Eu também. Eu adorei o papo. Gostoso, né? E abre a câmera para você. Pode falar com... São 13 mil associados. Só fica à vontade para dar o último recado. Que legal. Pessoal, quero agradecer, então, por vocês terem me ouvido. Acho que o ramo do seguro, como eu estava dizendo aqui com o Thiago, é algo que só tem a crescer. Com o meu olhar de educação, eu entendo que, e eu quero enfatizar a importância
do corretor está sempre buscando conhecimento, sempre inovando, seja ele o qual modelo, entender que seja necessário e o melhor formato. Então, se gosta de sala, se gosta de presencial, se gosta de um curso um pouco mais de plataforma, o conhecimento ele está aí, né? Ele está disponível a todos, né? Então, o que eu peço é que busquem conhecimento. E coloco a Porto Eduque disponível. Então, basta entrar ali na nossa plataforma da Porto Eduque. Depois eu vou falar o nome para eles colocarem o endereço aqui da Porto Eduque. Fiquem à vontade e contem comigo e com a Porto e a Porto Eduque para o que precisarem. A gente está com a ideia aí de expandir ainda mais o nosso ramo de capacitação para corretores. Então, em breve vocês terão novidades. E um bom dia e obrigada aí para todos. Pode contar com a gente. Se vocês precisarem divulgar informação, todo o time de marketing lá consegue divulgar para os associados. A Porto é parceira do Cincore, então a gente está junto. Tá, né? Ótimo. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Eu acho que foi um papo muito legal e até a próxima.